Olá, jovens paleontólogos! Vamos viajar de volta à Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros. Essa era foi há muito tempo atrás, tipo milhões de anos. Durou cerca de 180 milhões de anos. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Cada período teve seus próprios dinossauros únicos. Vamos explorar cada período e ver como os dinossauros mudaram e se adaptaram ao mundo em constante transformação. Vamos aprender sobre o ambiente deles, discutir sua evolução e, finalmente, falar sobre eventos importantes como as extinções em massa. Vamos começar nossa aventura. Nossa primeira parada é o período Triássico, uma era fascinante e crucial na história da Terra. Começou 252 milhões de anos atrás, marcando o início de uma nova era geológica. Foi um período de recuperação e transformação, onde a vida começou a florescer novamente. A Terra tinha acabado de passar por uma extinção em massa devastadora, que eliminou muitas espécies. Este foi o evento de extinção Permiano-Triássico, um dos mais severos na história do planeta. Ele exterminou a maior parte da vida na Terra, deixando um mundo quase deserto. O mundo Triássico era quente e seco, tipo sertão nordestino, com vastas áreas áridas. Os continentes ainda estavam unidos em uma massa gigante de terra chamada Pangeia, formando um supercontinente. Os primeiros dinossauros apareceram no Triássico, começando a dominar o cenário terrestre. Eles eram pequenos e ágeis, como o Eoraptor, que se destacava por sua velocidade. O Eoraptor era um pequeno dinossauro carnívoro, um dos primeiros predadores de seu tempo. Eles andavam sobre 2 pernas. Eram rápidos e ágeis, adaptados para a caça. Outro dinossauro primitivo foi o Herrerasaurus, um predador formidável. Era maior que o Eoraptor e também era carnívoro, dominando seu habitat. Esses primeiros dinossauros foram apenas o começo de um reinado longo e próspero, que duraria milhões de anos. Em seguida, viajamos para o período Jurássico, uma era fascinante e cheia de vida. Começou 201 milhões de anos atrás, marcando o início de uma nova era geológica. O clima ficou mais úmido, criando condições ideais para o desenvolvimento de vastas florestas tropicais. Florestas exuberantes cobriam a terra, tipo a Amazônia, com samambaias gigantes e árvores imensas. O supercontinente Pangeia começou a se separar, mudando drasticamente a geografia do planeta. Isso criou novos litorais e mares rasos, que se tornaram habitats ricos em biodiversidade. O Jurássico foi a era dos gigantes. Dinossauros enormes dominavam a paisagem. Dinossauros herbívoros gigantes, chamados saurópodes, vagavam pela terra em grandes bandos. O Brachiosauro foi um dos maiores dinossauros, conhecido por seu tamanho impressionante. Tinha um pescoço longo e uma cabeça pequena, adaptados para alcançar as folhas mais altas. Podia alcançar o alto das árvores para comer folhas, aproveitando recursos inacessíveis a outros herbívoros. O Estegossauro foi outro herbívoro jurássico, facilmente reconhecível por suas características únicas. Tinha placas nas costas e espinhos na cauda, que provavelmente serviam para defesa e regulação térmica. Esses gigantes eram presas de predadores temíveis como o Alossauro, um caçador implacável. O Alossauro era um grande dinossauro carnívoro, que caçava em emboscadas. Tinha dentes e garras afiados. Era um predador temível, capaz de derrubar presas muito maiores. As primeiras aves, como o Archaeopteryx, também apareceram no Jurássico, marcando um passo importante na evolução. Elas evoluíram de pequenos dinossauros com penas, mostrando a incrível diversidade da vida jurássica. Nosso destino final é o período Cretáceo, uma era de transformações e maravilhas naturais. Começou 145 milhões de anos atrás, marcando o início de uma nova era geológica. Os continentes continuaram a se separar, moldando o mundo como o conhecemos hoje. O clima da Terra era quente e estável,
criando condições ideais para a vida florescer. Isso permitiu uma diversidade deslumbrante de vida, com plantas e animais prosperando em abundância. O Cretáceo viu o surgimento de dinossauros icônicos como o Tiranossauro Rex, um dos predadores mais temidos. O T-Rex era um predador enorme, dominando a cadeia alimentar com sua força e ferocidade. Tinha uma mandíbula e dentes poderosos, capazes de esmagar ossos com facilidade. Era o predador ápice de seu tempo, reinando supremo sobre outros dinossauros. O Tricerátopo era outro dinossauro famoso do Cretáceo, conhecido por suas características únicas. Era um herbívoro com 3 chifres na cabeça, usados tanto para defesa quanto para exibição. Outras criaturas incríveis, como os pterossauros, voavam pelo céu, dominando os ares. Os pterossauros eram répteis voadores, com habilidades de voo impressionantes. Tinham asas grandes e ossos ocos, permitindo-lhes voar grandes distâncias. Os oceanos fervilhavam de répteis marinhos gigantes, como os mosassauros, que dominavam os mares. Os mosassauros eram lagartos marinhos gigantes, predadores formidáveis das profundezas. Tinham caudas poderosas e dentes afiados, adaptados para caçar e sobreviver no ambiente aquático. Infelizmente, o reinado dos dinossauros chegou ao fim 66 milhões de anos atrás. Um asteroide enorme com cerca de 10 quilômetros de largura atingiu a Terra. Este evento catastrófico marcou o fim do período Cretáceo e da Era Mesozoica. O impacto causou uma devastação generalizada. Incêndios florestais se alastraram pelos continentes. Tsunamis inundaram as regiões costeiras. O impacto lançou enormes quantidades de poeira e detritos na atmosfera. Este evento bloqueou o Sol, causando um efeito de resfriamento global. As consequências foram devastadoras para a vida na Terra. Muitas plantas e animais morreram. Mais de 75% de todas as espécies, incluindo os dinossauros, foram extintas. Embora os dinossauros tenham desaparecido, seu legado continua vivo. Hoje, encontramos seus ossos e dentes fossilizados em todo o mundo. Esses fósseis nos ajudam a entender sua anatomia, comportamento e evolução. Aprendemos que os dinossauros não eram répteis lentos que arrastavam a cauda. Muitos dinossauros tinham penas. Alguns até tinham plumagem colorida. Sabemos que as aves evoluíram de pequenos dinossauros com penas. As aves são dinossauros vivos. Elas são uma lembrança da incrível diversidade e resiliência da vida na Terra. Nossa jornada pela Era Mesozoica chegou ao fim. Exploramos o incrível mundo dos dinossauros. Vimos como eles evoluíram e se adaptaram ao longo de milhões de anos. Aprendemos sobre seus triunfos e sua morte final. O estudo dos dinossauros é uma aventura contínua. Novas descobertas estão sendo feitas o tempo todo. Quem sabe que outros segredos essas criaturas antigas guardam? Continue explorando, continue questionando e mantenha vivo o espírito da descoberta.